ouvindo pessoas que são muito próximas do Landim, eu tive a informação de que esse executivo ele vai ter um papel muito menos importante do que em alguns outros clubes, como por exemplo no Palmeiras, em que o Alexandre Matos tem carta branca para negociar, em que o Alexandre Matos faz acontecer o negócio. Esse executivo de futebol no Flamengo, e aí eu ouvi de uma pessoa que foi entrevistada pelos dirigentes. Sei. Essa pessoa vai ter um papel discreto. Até porque vai ser formado um colegiado de 5 pessoas, e essas 5 pessoas é que vão tomar as grandes decisões. Esse executivo talvez comunique, talvez seja o porta-voz do departamento de futebol a esse colegiado, mas as decisões todas vão ser desse colegiado. Com essa questão, ou com essa situação, o Flamengo já restringe bastante o mercado. Não dá para pensar em contratar um Alexandre Matos. E aí o problema de colegiado é que eu vejo no colegiado de distribuição de cargo. Pode ser. E aí no Bola da Vez, no Bola da Vez, inclusive o Landim foi perguntado, 3 desses 5 membros do colegiado são de grupos que em maio decidiram ou declararam apoio ao Landim. Não dá para fugir disso. E o Landim até no primeiro momento ele nega, mas depois ele acaba admitindo no Bola da Vez que ele não viu deve ver. Nicolau, assim, acho que a preocupação maior do torcedor do Flamengo ao ouvir tudo isso não é nem se o executivo de futebol vai ser bom ou não, pelo que você está dizendo. A preocupação maior é esse colegiado nomeado politicamente, decidindo sobre contratação do clube, é um início, se for nessa linha, desesperador. Sem contar que o colegiado, Jean... Primeiro, 5 pessoas decidindo contratação. É ruim, já tá ruim demais. O Santos sofre com isso. O único ponto positivo é que é número ímpar, que não dá para empatar. Mas são 5 pessoas para decidir contratação. E depois, são 5 pessoas com conhecimento técnico sobre futebol, né? Porque eu acho que assim, nesse caso específico, nesse cargo específico, para essa função específica, você precisa de gente que conheça muito de futebol. Pô, nesse colegiado não de gente que conheça de política. Um analista de desempenho primeira linha. Não tem. Então, isso. vai ter pelo que... Esse colegiado, vamos discutir contratação? Esse cara aqui vai ter um peso, vamos primeiro ouvir ele, vamos... Não tem nada disso. Tem colegiado político. É o colegiado político, Léo. E o Landim disse no Bola da Vez que escolheu o melhor entre os integrantes de cada um dos grupos políticos que o apoiaram. No primeiro momento ele nega, depois o Mauri e a Gabi apertam porque, claro, acho que nenhum clube tem um cara que decide tudo sozinho. A gente está citando aqui, por exemplo, o Palmeiras, que a figura do Matos é muito forte. Mas o Matos, ele vai conversar com o Scolari, ele vai conversar com o presidente. Mas tem uma hierarquia muito definida. Cícero, exato. E o Matos, indiscutivelmente, conhece futebol. Isso, também. Essa é a diferença, né? Também. É um cara que conhece futebol, que trabalha nessa área especificamente, fazendo isso há muito tempo. E aí Jean, o problema é esse. Se de fato, as próximas horas devem ser decisivas para a gente ter essa definição. Mas se a opção pelo diretor executivo de futebol for pela manutenção do Carlos Noval, a impressão que eu tenho é que esse colegiado quer ter tanto poder que ignora a possibilidade de ter um executivo que conhece, um executivo que vive o mercado, que sabe como andar o vestiário. O Carlos Noval foi um dos responsáveis por não gerenciar bem o episódio o Diego Alves. Vocês vão lembrar que o Diego Alves, ao que consta, procura o Dorival para dizer que se fosse para ficar na reserva ele preferia não viajar e que ele gostaria de ouvir ser autorizado, e o Dorival comunicou o Noval, que comunicou não sei o quê, e aí chegou a decisão de que ele não precisaria viajar. E aí a notícia sai de outro jeito, depois o Dorival e o Diego brigam publicamente, discutem na frente do grupo, o Noval vai a favor do Dorival. E, se for desse jeito, a coisa já não começa bem. Vamos ver algumas mensagens, porque são várias. Alguns entendendo que ainda é cedo, tal. Poxa, não precisa cornetar, mandou aqui o Vladimir. Eles ainda não assumiu. Chama a polícia aí, Celso, ele tá pedindo. Bruno, chamar pra você. Tá rolando a reunião do São Paulo e depois eu trago mais detalhes do Santos. Boa. Você tá na reunião? Não, mas eu tenho uma pessoa que tá lá. Não, então, mas você tá virtualmente na reunião? Business Center. Já ouviu falar? Você tá num call? Faz um call aí na reunião, Nicolau. Eu acho que não pode usar o celular, mas eu tô tentando de forma discreta aqui. Então vamos acompanhando em tempo real a reunião lá no Santos. O Eric mandou o seguinte: a Noval fez um trabalho brilhante na base e o Spindle no marketing. Ambos têm que continuar no Flamengo, mas onde exercem papel de excelência. Perfeito. Óbvio. Aí tá... O Roberto, a nova direção está mais perdida do que a agulha em palheiro. Não sabe para que lado atirar. Criticar é fácil, administrar é complexo. E o Gabriel mandou: falar mal do Bandeira foi fácil. Na hora vamos ver, mudar tudo e buscar melhorias no departamento de futebol como foi prometido.
e o Landim não fez, né? Calma, né? Ainda também é 10 dias só. Agora, só discordo do Fã do Esporte falar, não é hora de cornetar, de criticar. Eu acho que assim, ainda está em tempo. Quer dizer, até pela suscetibilidade que aparentemente existe em toda a gestão do Flamengo em relação à opinião pública e a redes sociais, acho que ainda está em tempo. Quer dizer, né, o grupo ainda não está definido, o trabalho ainda não começou, então pode até ser que tudo isso que o torcedor teme nesse momento não se confirme no início de janeiro. A hora é essa, né? Eu penso, professor, se é para deixar algumas coisas como estão, deixasse o trabalho do Dorival seguir também. Isso que eu pensei. O principal eles mexeram. Né? Porque não é que eles abriram mão do Dorival para trazer o Renato, que seria indiscutível. É isso. O Abel não é indiscutível. O Abel não é indiscutível. Então, de certa forma, se você vai recomeçar, recomeça para valer, né? Mas tirar o Dorival é muito mais fácil do que mexer no vespeiro político. Do que deixar de agradar grupo político. Que pena que só se faz... Não, porque aí sabe o que Brasil, acontece? as coisas baseadas na política. Até agora, o time é o mesmo. A direção, pelo que a gente está vendo, é a mesma. Parece que toda a culpa era do Dorival. E a reação... Parece que era só ele que estava errado na história. Não a gente né? viu aí pelas mensagens, a reação não é propriamente aos nomes, mas é aos nomes que estavam nos cargos errados. Sim. E isso é uma história que vem desde a administração anterior. Né? Então é passar muito atestado, manter esses caras nesses cargos. Acho que isso não vai acontecer. Acho que os nomes estarão, mas nos respectivos lugares que tem que estar. Eu não acredito que volte com a mesma administração de futebol que foi tão criticada. A oposição ganhou a eleição em cima disso. Sim. De não ganhar título. O que parece ser irreversível é o lance do colegiado que o Nicola falou. Sim, isso está declarado. E esse acho que é um problema, sinceramente. Pode ser, claro, a gente nunca sabe. Futebol, às vezes, você faz tudo certo e dá tudo errado, faz tudo errado e dá tudo certo. Mas, assim, não me parece um começo promissor você ter 5 pessoas para tomar decisões no futebol e 5 pessoas sem o conhecimento técnico, né? 5 pessoas que estão lá nomeadas por questões políticas. Acho que provavelmente não é o que o torcedor esperava e queria ver nesse começo. Não sei nem se eles já sabem quais são as 5. Então, ganhou a eleição, são esses, mas... Não, e o principal não se sabe, que é o cara que entende de futebol, que viria de fora. Esse é o diferencial que a oposição prometeu. Falou em 5, mas teria alguém de fora, um gerente de fora, no nível desses nomes que a gente comentou. O Santos é quem tem algo mais parecido, só que ainda mais inchado. São 9 membros que compõem o comitê de gestão do Santos. 9. O presidente e o vice e outros 7 indicados pelo presidente com o aval do conselho e tal. Bruno, isso faz com que as coisas no Santos se tornem extremamente lentas. Então eu estou aqui, na condição de executivo de futebol do Santos. Eu quero contratar o Celso. Só que chegou a ligação de que o Palmeiras quer contratar o Celso. Então eu preciso de uma definição da proposta que eu vou fazer para o Celso hoje. Dos 9. Só que para eu fazer a proposta para o Celso, ou para eu validar a proposta para o Celso, eu preciso ter o aval de pelo menos 5 dos 9. Mas a reunião do comitê é só na segunda-feira. Poxa, não posso esperar até segunda que eu já perdi o jogador pro Palmeiras. Tá, então vou tentar fazer um call com todos os 9. Putz, só apareceram 4. Com 4 não dá, a gente precisa ter 5 a maioria. Pô, mas agora é horário de almoço. Já foi. Agora um tá na Índia, Não outro vamos tá... para reclamar do inglês desnecessário. Mas o call foi bem colocado agora. Mano, chama Bem ligação. colocado. Não, mas um call é com todo mundo. Ligação não é você faz pra uma pessoa. Uma videoconferência, pronto, vai. Aquelas que sempre caem, um fica mudo, o outro não aparece a imagem, sabe? Já fez aquilo? E nunca dá certo. Aí quando você Nunca consegue dá juntar certo. 5, professor... Tá me ouvindo? O cara fica... Isso, aí quando Aí você um consegue fica juntar 5, a interrompendo conexão outro, Mas é... por isso, se tem um, é o seguinte, contrata. Não contrata. E se você não está satisfeito com esse trabalho, você manda embora. Agora, quando o cargo é político, você não pode mandar embora de uma hora para outra. Agora você vai desfazer o colegiado, né? Isso, vamos desfazer que esse colegiado não está dando certo. É uma decisão, mas porque você não muda no nome, você tem que mudar o formato. E aí mudar o formato, você vai mexer com muita gente, você vai desagradar muita gente, acho que se torna um processo mais complicado. E nessa história, as tentativas de contratação do Flamengo, ou pelo menos as negociações, não avançaram. Não sei se por esse motivo, mas por outros motivos também. Então, por enquanto, assim, muito sonho, mas também muita desistência. Nesse final de semana, o Flamengo chegou a anunciar algumas desistências aí no mercado. Vamos dar uma olhada. Olha só, Rodriguinho, Felipe Melo,
e Pablo. Então existia sempre aquela expectativa, tal, cada caso é um caso, valores diferentes, tal, mas sempre era assim, olha, tá próximo, tá encaminhado e de repente vê assim, desistimos da negociação. O Rodriguinho lá do Egito, o Felipe Melo no Palmeiras e agora o Pablo também, já que o Atlético Paranaense pede mais de 10 milhões de euros, o Flamengo teria oferecido ali algo próximo a 7, mas então tem muita expectativa e os negócios não andam. Então, por enquanto, as notícias no mercado do Flamengo desistiu e desistiu. A do Felipe Melo era uma pedra cantada. Sim. Acho que nem tenho certeza que nem o Felipe Melo acreditava nessa possibilidade de transferência. Agora o Felipe Melo tem mais um ano de contrato e o Palmeiras não abriria a mão de um jogador importante para o grande rival. Porque é óbvio que historicamente São Paulo e Corinthians são mais rivais do Palmeiras do que o do Flamengo. Mas hoje, do ponto de vista de estratégia, de mercado, o grande rival do Palmeiras é o Flamengo. De conta bancária. E aí vai abrir mão para reforçar o rival. Então, surgiu o papo de que o Palmeiras abriria mão. O interesse do Flamengo era sem pagar nada. O Palmeiras abriria a mão de um ano de contrato. Piada. Então, a piada acabou. Beleza. E o Felipe Melo alimentou Mas essa alguém piada. do Flamengo cogitou isso, Nicola? Bruno, perguntaram ao Landim. Landim, e essa história o Mauro César Pereira perguntou essa história. Ele não desmentiu. Mas e esse perfil? Mas alguém do Flamengo achou que o Palmeiras ia liberar o Felipe Melo de graça? Eu vou tratar como piada, mas... O que acho que foi o Extra, né, que noticiou que o Flamengo apostava muito na insistência do próprio Felipe Melo em ter o poder de persuasão. Ter sua liberação concedida pelo Palmeiras. Mas é o que o Nicola falou, quer dizer, o Palmeiras vai liberar o Felipe Melo de graça para aquele que hoje é, pelo menos do ponto de vista de possibilidade de potencial, o seu maior rival. E aí, se quiser ficar com o Felipe Melo, o Flamengo levará o Felipe Melo em 2020. Porque o contrato acaba no fim de 19 e aí vai bastar um encontro, eles se acertarem e a contratação pode ser efetivada ou não. Os outros dois nomes, o do Rodriguinho e o Pablo, talvez sejam desistências que fazem parte de uma negociação. Sei. Você anuncia publicamente que não quer mais, porque o valor que o outro clube pede não cabe no seu bolso, esperando que o outro clube vá e diminua a proposta. Faz parte do jogo, faz parte da estratégia. Especificamente sobre o caso do Pablo. O Flamengo trabalha já há algumas semanas com um valor de 7 milhões de euros. Tá? Esse valor, não dá para dizer que estava acertado, mas era um valor que era bem avaliado pela diretoria do Atlético Paranaense. Até que o Atlético Paranaense foi campeão da Copa Sul-Americana e sopraram no ouvido do Mário Celso Petralha, tendo feito gol no jogo da ida e no jogo da volta. E aí sopraram no ouvido do Mário Celso Petralha que, se ele esperar um pouco, virá coisa boa da China. Virá algo perto dos 10 milhões de euros, que é o que o Atlético Paranaense quer. Então, para o Petralha, nesse momento, fechar com o Flamengo por 7 milhões de euros não é vantajoso. Ele pode esperar mais alguns dias, algumas semanas, esperar a abertura do mercado chinês para a eventualidade de uma proposta de 10 milhões de euros. E se não vier... É possível que se não vier, mais para frente se negocia o Pablo com o Flamengo por esses 10, por esses 7. O caso do Felipe Melo eu nem considero uma desistência, que isso aí foi um sonho de uma noite de verão, dessas quentes que a gente está passando aí. Por que queriam fazer negócio sem botar o Palmeiras na história? Como é que é isso? A gente tinha notícias do tipo empresários de Felipe Melo se reúnem com o Flamengo. Mas e o Palmeiras? Nem no futebol menos você consegue, professor. Não é fácil assim, não. Você chega assim, eu estou solicitando a liberação grátis do Felipe Melo. O Palmeiras vai responder, deixa de ser trouxa, velho. Não tem boa vontade lá no futebol manager? Não tem poder de persuasão? Não, tem, mas tipo, você não vai conseguir, cara. Se livrar do salário, né? O Felipe Melo ainda tem umas luvas para receber, mas convenhamos, não é que o Palmeiras esteja também desesperado atrás de dinheiro. Não, e pro rival, aquilo. É isso. Vai reforçar o adversário. Eu acho que das desistências, se confirmadas, porque entendo as coisas exatamente como o Nicola falou, mas das desistências, a mais nociva para o Flamengo, aquele cara que acho que seria mais interessante é o Pablo mesmo. Eu também acho. Acho que o Pablo é o jogador que dificilmente vai ficar no Atlético Paranaense pela valorização que teve, né? Acho que o próprio Atlético talvez trabalhe com essa possibilidade de negociá-lo, mas para o Flamengo, dessas 3 opções, olhando até para o que o Flamengo tem hoje no seu elenco, seria a opção mais interessante. É que a palavra desistência para o rubro-negro cai forte, não é? Mas o Flamengo precisa passar essa ideia, Bruno, para que o Petralha do outro lado... Puxa, será que eu fiz Não, mas tudo bem, mas não pode passar essa ideia para o Petralha? Atenção, não estamos mais no negócio. Mas o rubro-negro, ele fica com essa expectativa de reforço e tal, aí, tá perto do Pablo. Mas sabe o que acontece? Sai a notícia, de repente desistiu. O que ele sabe?
Se passa uma semana, se passa 2, é que o torcedor é ansioso, é normal que seja também. Mas daqui a pouco, essa oferta do exterior que o Atlético quer não chega, de repente o próprio Petário pega o telefone. Liga lá de volta. Ô, Flamengo, Ainda dá isso, aquele tem sério. ainda interesse de do outros Pablo? clubes brasileiros. Vamos conversar, acho que a gente pode chegar num acordo. Então isso tudo é normal do mercado. Acho que Faz parte. Sobre o Rodriguinho, só para explicar a história do Rodriguinho. Só que o problema não é vazar essa notícia. O interesse do Pablo? Porque quando vaza a desistência. notícia, primeiro vaza a notícia, aí depois você tem que comunicar que você desistiu, dá um sinal de que você fracassou na sua toda vez negociação. que a notícia vaza, é pior para o clube que quer comprar. Porque ele desperta a atenção dos Claro. outros, e eventualmente Isso. pode pintar leilão. Ele gera no torcedor uma expectativa que depois pode ser frustrada. Às vezes até como parte do negócio você frustra o seu torcedor, mas mostra pro clube vendedor que por 10 milhões não tem negócio. Mas faz parte. E outra, em se tratando de Petralha, até a questão do, vamos dizer, do orgulho, da maneira como a negociação é tratada, vamos supor que o Flamengo tem uma proposta de 7 milhões de euros, aí você chega, sei lá, o São Paulo, que é outro clube que fala se está interessado no Pablo, oferece os mesmos 7 milhões de euros daqui a, sei lá, 20 dias, sem ter anunciado que desistiu, sem ter feito nada disso. Possivelmente o Atlético Paranaense, prefiro negociar Com esse. com esse daqui. Acontece com mais frequência do que a gente imagina. Acontece, Só o caso né? Rodriguinho, Bruno. Negociar a volta do Rodriguinho é difícil, a gente está falando isso faz tempo. Porque o ministro dos esportes saudita, que é dono do Pirâmides no Egito, muda de opinião como quem muda de roupa. Sei. O Arnaldo Tem gente que não muda muito de roupa. O Arnaldo Tironi, ex-presidente do Palmeiras, enquanto presidente, ele usava a camisa uma vez e se desfazia da camisa. Olha aí, professor. Ele ia buscar as roupas, todas as camisas dele na Argentina. Então, vamos usar o exemplo do Tironi. O ministro lá, ele muda de ideia ao final de cada dia. Então, tem dias que para ele é interessante vender o Rodriguinho, tem dias que para ele é interessante se desfazer do time, tem outros dias que ele decide que não vai se desfazer nada do time, que ele vai trocar o treinador porque o treinador perdeu um jogo só. Aconteceu. Depois do Valentim ser demitido, porque se recusou a tirar um jogador que o ministro queria, ele colocou o Laponte, né? Lavolpe. O argentino, que estava lá para ser uma espécie de um gerente, um executivo. O Lavolpe ficou lá, o time até foi bem. Primeira derrota do Lavolpe, sabe o que aconteceu? Demissão. Saiu. Aí o Lavolpe falou, mas eu acabei de trazer 4 caras da Argentina para serem meus auxiliares. Tá bom, vão embora com você também. Vou acabar com o time, por isso eu vou acabar com a televisão, que eu criei numa TV, na TV aberta. O cara criou uma TV aberta que era a TV Pirâmides. Acompanhava jogos, treinos, entrevistas. A TV saiu do ar. Acabou, não quero mais TV, porque eu vou acabar com o time. Aí depois ele vai, não sei se eu vou acabar com o time. Então, essas idas e vindas... Esse é o que decide do Rodriguinho. Porque foi esse cara que pagou 6 milhões de euros para contratar o do Corinthians. O Urubu Marrento apareceu aqui, ó. Urubu Marrento. E o vovô? O vovô tá brigando Vovô com é ele. cedo. Porque o Urubu, professor, falou assim que é um início deplorável, não sabem de nada, já pode sair. Já pode sair. Exagero, né? Aí, Próximo. Aí o vovô sempre é apaziguador. O Flamengo tá certo, tem que ter cuidado na hora de contratar. Se contratar as pressas, acaba contratando errado. Então, pro vovô, o vovô é um cara cauteloso na hora de comprar. Cuidado é uma Normalmente coisa. já viveu muito, sabe? Ele já viu muito esse Mas o Pablo não vale 10 milhões de euros, Bruno. Não vale? Mas o Flamengo não vai pagar 10 milhões de euros. Ninguém É que vai a pagar no questão, Brasil. a questão não é nem valer. Se a China vier e pagar os 10, ele vai por 10. O Flamengo E tem outra, a mínima né, chance de comprar por Celso? 7. O Pablo tem 27 anos. 26 para 27. Eu acho que assim, é o tipo de jogador que se pinta uma proposta da China, não vai pensar 2 vezes, né? O Caveirinha falou, graças a Deus desistiu. Tô chateado com o Caveirinha, que ele falou não que foi ia lá? buscar a gente no aeroporto e não apareceu. Não foi? Né? Tá brincando. Denúncia aqui, E como é que vocês saíram de lá? Tiveram que pegar um táxi? Como assim? Como é que foi? Pegamos um táxi. Porque ele ia buscar vocês. Não ia buscar, gente. Ele ia só aparecer. saudar a gente. Ah, tá. Ele falou que ainda bem que desistiu porque ele prefere Gabigol, Miranda e Mariano. Mas aí eu vou te contar, hein? Não é fácil, hein? Esse trio aí não é simples. Quais eram os nomes? Gabigol, Miranda Gabigol, e Mariano. Miranda e Mariano. O Mariano, teve até quem dissesse que o Mariano está 90% fechado com o Flamengo. Aí eu consultei o pessoal que trabalha com o Mariano para saber o que tem de verdade nisso. O Mariano tem mais 1 ano e meio de contrato no Galatasaray da Turquia. E o Galatasaray se classificou para a Liga Europa como 3º colocado do grupo. Ficou à frente do Lokomotiv, o grupo do Porto. Pegar o Benfica, jogo bom. Qual é a vantagem para o Galatasaray de se desfazer de um cara que é titular?
Mas tudo bem, ainda que o Galatasaray aceite negociar. O Mariano hoje ganha mais de R$1 milhão por mês. Ô, Nicola, não vem ninguém que ganha pouco, que você fala, é tudo mais de 1 milhão. Pois é. Saiu Só desse eu que não ganho 1 milhão caderninho nesse aqui. país? Então vamos lá. Ninguém aqui. Será não que sei. só eu? Você ganha 1 milhão, Léo? Cara, não sei. Ontem a gente tava no lance de craque, Não sei. especulando sobre os salários. Aí a gente falou, puxa, o Nicola faz falta, porque a gente queria saber quanto o Tyson ganha, o Luiz Adriano. Depois temos uma listinha Tá, a gente pra você. É tudo de 1 milhão pra cima. Mas é que tá, o Mariano, Bruno, que clube... Olha, a gente fala que Palmeiras e Flamengo são os times mais ricos do Brasil, certo? Certo. Nem Flamengo nem Palmeiras podem pagar R$1 milhão por um lateral. Também acho que não. E Nem o por um Mariano- atacante, E o nem por Mariano nada. não vai abrir mão de dinheiro para voltar para o Flamengo antes do fim do contrato. Então, a chance de o Mariano ser contratado pelo Flamengo é muito, mas muito pequena. Precisaria haver uma série de situações, como, por exemplo, o Galatasaray entender que, do nada, o Mariano já não compensa Então você acha que mais. vai ter uma nota logo mais? Flamengo desistiu do Mariano? Não, porque dessa vez o Flamengo não anunciou interesse no Mariano. Interesse. Houve uma sondagem, e a sondagem eu acho natural, para Claro, entender a situação não, do jogador. sondagem, claro. Eu preciso contratar um lateral direito. Eu vou ouvir o Mariano, eu vou ouvir o Marcos Rocha, Claro. eu vou ouvir tal. E aí, ó, esse aqui eu não vou nem abrir negociação, não tem como. Sobre o Gabigol, a imprensa italiana destacava aí na última semana aquilo que o Nicola já trouxe aqui outras vezes, da Inter olhando pro Lincoln, né? Mas é um negócio que o Flamengo não tem interesse em envolver agora. É um jogador com potencial de valorização. De repente, se a gente está falando no Gabigol, o cara que a Inter quer pelo menos 20 milhões, não sei se o Lincoln vai chegar a valer isso, mas o Flamengo aposta muito e não quer fazer esse tipo de negociação, né? Porque inicialmente até surgiu que a Inter teria pedido para entrar na negociação. Isso ajudaria não só o Gabigol, mas também uma eventual contratação do Miranda. Exato. Mas até o Mauro estava tuitando que o Flamengo não abre mão, não vai incluir o Lincoln em nenhuma negociação. Para a Inter seria uma maneira de tentar diminuir o prejuízo absurdo que ela teve, ou aparentemente vai ter com o Gabriel. Acho que talvez as coisas até mudem, mas parece pouco provável hoje que ela consiga recuperar o dinheiro. Uma maneira de você tentar recuperar o dinheiro, claro, fazendo uma outra aposta, é essa, né? Envolvendo um jogador com potencial alto de render um dinheiro ali na frente. Mas como o Mauro bem disse, o Flamengo não tem interesse. Eu falei de manhã com o Zé Elias e com o Andercinho também. E os dois garantiram o seguinte, a Inter não quer o Gabigol. Não, isso não tem Não dúvida. planeja, né, Léo? É certo que não vai ficar. Ele vai se reapresentar para que se decida o destino dele. Até porque tem uma questão de Questão comunitária. de renovação de passaporte, né, Léo? E por isso ele precisa voltar lá para a Inter. E a prioridade na Inter é o empréstimo para a Europa e não para o Brasil. Porque é onde eles veem a possibilidade do cara, de repente... Se o cara vai para qualquer clube europeu e faz o que fez no Santos, muda totalmente o cenário para a Inter, até do ponto de vista de possibilidade de venda e tudo mais. Agora, a questão é, quem vai querer o Gabigol hoje na Europa? Então A Inter não vale a pena ficar emprestando para quem não pode comprar. É isso. Aqui no Brasil, qualquer um que pegue por empréstimo vai ser para fazer o que fez o Santos. Na Europa, ainda que esse clube seja um clube menor e não possa comprar, mas chama a atenção de quem possa comprar. Exatamente. É essa a sacada da Inter. A informação que eu tenho, conversando hoje de manhã com pessoas muito próximas do Gabigol, é de que até essas pessoas trabalham com a ideia de mantê-lo no futebol europeu, levá-lo para o futebol europeu. Tá. A grande dificuldade é que é uma janela ruim, é uma janela em que os clubes não têm, por exemplo, a capacidade de chegar perto dos 29,5 milhões de euros que a Inter de Milão gastou. Mas eles trabalham com a possibilidade de negociação definitiva agora? Empréstimo com obrigatoriedade de compra no fim do período de empréstimo. Aí depende de quem. E eram dois mercados em que estávamos trabalhando. Futebol espanhol e futebol inglês. O futebol espanhol esse clube espanhol que procurou os representantes do Gabigol para conversar, esse clube já desistiu por causa das cifras. Com o clube inglês mantém-se uma conversa. Esse clube, o nome não foi revelado, mas é um clube, pelo que eu apurei, da metade da tabela para cima. E o que pega para que o negócio saia hoje? Esse clube pediu autorização à Federação Inglesa para que o Gabigol possa ter a possibilidade de ser inscrito. Work Permiss, a permissão para trabalho. Algo que, por exemplo, foi negado recentemente para o Douglas. O Douglas, que pertence ao Manchester City, o Guardiola e o Tite entraram nessa briga para fazer com que o Douglas tivesse a permissão, não houve permissão. E aí ele não pôde ser inscrito. O Gabigol não tem 30% de presença em convocações nos últimos 2 anos. Então, precisa dessa permissão. É possível que não saia. Se sair,
de acordo com essa pessoa próxima ao Gabigol, o que pode se desenhar é a Inter de Milão empresta o Gabigol, óbvio com valor, 2,5 milhões de euros. E aí atrela a uma perspectiva de compra no fim do contrato de empréstimo. Mas perspectiva de compra nenhum clube brasileiro tem. Eu podia emprestar pro Milan, hein? O Milan tá precisando já. O Milan... Não, mas o clube brasileiro, Bruno, entraria num segundo momento. Então vamos lá. O Gabigol se reapresentou na Inter de Milão no dia 2, porque ainda não fechou nada. A Federação Inglesa não aceitou, recusou a possibilidade de o Gabigol atuar lá como um extracomunitário, como um estrangeiro. A partir daí, se não pintar nada, a Inter vai começar a escutar propostas de clubes brasileiros de empréstimo. A ideia da Inter e também dos representantes do Gabigol é que ele jogue no futebol europeu. Se não aparecer nada, aí, futebol brasileiro tá bom. Então como é que vão ser as condições? A gente topa emprestar, não vem com essa história de graça, tá? Empréstimo na casa de 1 milhão de euros, 2 milhões de euros. 1 milhão. E também não vem com essa história de euros. Só pra ter o cara, Só pra né? ter o Nem cara. salário. E não vem com essa história de querer dividir salário, que nem o Santos fez. Você quer o Gabigol? 1 milhão de reais por mês é todo seu. Mas até por isso, Bruno, acho que é muito improvável que qualquer clube brasileiro anuncie ou tenha um acerto para ter o Gabigol antes do final da janela de mercado na Europa. Quer dizer, a janela de mercado na Europa é determinante para que a gente saiba se ele vai ou não jogar no Brasil. Aí, acho que não fechando com clubes europeus. É bem por provável. E é no final de janeiro, é isso? Mas assim, até acho que ainda, assim, ele teria que ser presente dia 7 de janeiro, se eu não me engano. Tá. Não é producente para a Inter que ele se reapresente e fique lá ocupando espaço, né? Acho que a Inter vai tentar resolver o mais rápido possível dentro da Europa. E aí, a partir desse cenário, a gente veria. Mas eu também acho que para ele, assim, para a carreira dele mesmo, e para a Inter, evidentemente, por que não? O cara foi artilheiro do Brasileiro e da Copa do Brasil. Será que ele não tem condição de dar esse salto agora? Mas com a cabeça, de repente, um pouquinho mais no lugar, com outro entendimento. O momento é agora. É que ele precisa convencer as pessoas disso, né, Léo? Acho que assim, o fato dele ter ido para Portugal e em Portugal também não ter conseguido Então, ele vingar, já nos convenceu. Não sei se já convenceu os convenceu. europeus. ele te convenceu que na Europa ele Convenceu aqui. Então, Ele convenceu os brasileiros que ele pode jogar no qual que é a Brasil. conversa na Europa? Quando você falou, o Gabigol foi artilheiro do campeonato, os caras falaram, esse campeonato também, vou te contar, hein? Ô, Léo, mas sabe qual pega o Maxi Lopes como parâmetro. E aí sabe qual que é o outro problema? Digamos que agora essa negociação com a Inglaterra não funciona e não pinte nada da Europa. A Inter vai topar emprestar o jogador. Por quanto tempo? Por 6 meses não vai interessar nem para Flamengo nem para Palmeiras. Não ajuda, né? Porque aí você traz o Gabigol, faz um alto investimento e aí você pode perder o cara na metade da temporada no meio da Libertadores. Para a Inter e para o Gabigol, talvez o contrato de 1 ano de empréstimo só vai reproduzir o problema atual. Porque você vai ter o Gabigol à disposição do mercado europeu na janela ruim. Não vai janela de baixos investimentos. Só os Antes nomes... valia a pena, né, Nicola? Quando você tinha pelo menos a Libertadores na metade acabando do no meio do ano, valia a pena. Mas Ou então, 1 ano atrás, quando o Gabigol não tinha mercado em lugar nenhum. Aí valia a pena, agora não. Só o nome dos membros do comitê de gestão do Flamengo, Bruno. Conselho Gestor de Futebol. Luiz Eduardo Batista, o Marcos Braz, Deco Roisman, Diogo Lemos, Fábio Palmer. Esses 3 últimos são os representantes de grupos que fizeram aliança com o Landim e a partir daí tiveram seus nomes escolhidos para formar esse conselho. Vamos ver a tela do mercado do Flamengo. E vocês sabem que enquanto vocês estavam discutindo aí essa questão do Lincoln, o Vovô e outros aqui... Estão discutindo entre eles. Então, e aí eles estão destacando que eles colocariam o Lincoln no negócio. É? Porque, quer ver, ó, vamos ver o mercado. Então, chegando por enquanto é só o Abel, certo? Podem chegar aí aquela lista toda lá, ó. Gabigol, Gerson, Dodô, Gatito, Mariano, Vanderlei, Rodrigo Caio e Marcos Rocha. Saíram Paquetá, Giovani, Marlos e Hever e podem sair esses outros aí. Olha só, Diego Alves, Rômulo, William Arão, Lincoln, Rodinei. Alguém não... Então vocês não colocariam o... Eu colocaria. Não, eu acho interessante a colocação do Vovô, porque assim, também a gente está falando como se o Lincoln fosse uma certeza absoluta, um cara que vai estourar. Não. Que não estava se falando pura e simplesmente... Ele falou que ele é bom de bola, mas ele é mal aproveitado. Se ele não é aproveitado, por que não negociar? Mas aí tudo bem. Acho que assim, o jogador que é mal aproveitado, espera-se que agora passe a ser bem aproveitado. A única coisa que eu estou dizendo é,
A gente, é difícil falar, colocaria ou não o Lincoln no negócio. Essa é uma discussão que, sem você ter o subsídio exato para discutir, se a gente está falando com mais dinheiro, com menos dinheiro, é o quê? É todo mundo pau a pau. Você manda o Lincoln para a Inter de Milão e você recebe o Miranda e o Gabigol, aí eu trocaria. Se Mas aí a Inter não. Por mais que a gente esteja falando de 2 jogadores, o Miranda já com uma idade mais avançada e o Gabigol com todas as dúvidas que existem em relação a ele, obrigado. Se é para fazer essa troca pau a pau, Lincoln pelos 2, eu trocaria de olho fechado. Mas é que o que a gente estava vendo especulado não era exatamente isso, A avaliação do Lincoln não é essa, não é de 20 milhões de euros ainda. Não é. Nem perto disso. Então, não Nem é. perto Nem disso. perto disso. Até porque quem está propondo o negócio não é a Inter. Não é a Inter que se seduziu pelo Lincoln. É uma tentativa de colocar o Lincoln para trazer Miranda e Gabigol. É diferente. É outro peso, né? Agora, naquela lista ali dos que podem sair, tem a situação do Diego Alves. Se for confirmado que o Noval vai ter um cargo importante lá no Flamengo, acho que isso joga contra a permanência do Diego Alves, não joga? Eu acho que o que é determinante na permanência ou não do Diego Alves, Bruno, é o elenco. É como o elenco se dá com o Diego Alves. É claro, se o Dorival tivesse permanecido, aí você não tinha a menor dúvida, você encerrava ali e buscava um destino para o Diego mas Alves. Mas a direção é a mesma? Porque eu estava imaginando assim, ó, o Dorival não tá, a direção também mudou, então vamos ver qual que é do elenco, mas se a direção for a mesma... O Abel vai ser determinante nisso também, né? Ou Diego Alves, ou um outro goleiro. Não sei se ele vai querer apostar no César. O César a gente sabia com o Dorival. Com o Abel a gente já não sabe. E agora, desde o começo, o Diego Alves também, o Nicola trouxe isso, o Diego Alves se mostrou também disposto a sair. Começou a se mexer, aquela história do futebol árabe. Não me parece que o Diego Alves está, assim, esperando uma volta para o Flamengo. Não é essa a situação. Agora, tem que avaliar, principalmente o que o Jean falou, o grupo. Como é que cai para o grupo esse episódio? O que se dizia é que o grande problema do Diego Alves era com Dorival e Carlos Noval. Sim. Que com o elenco era algo administrável. Se ganhasse a situação, era natural até que o Dorival ficasse e o Diego Alves provavelmente aceitaria uma proposta da Arábia Saudita. Houve uma mudança no regulamento saudita e a permissão agora também para que goleiros estrangeiros sejam contratados. E o empresário do Diego Alves é o Eduardo Maluf. É o brasileiro com mais entrada no mercado árabe. Foi ele quem levou quase todos os brasileiros para o mundo, para o futebol saudita. Com a vitória do Landim, existe a perspectiva do Diego Alves de que dê para continuar no Flamengo. E o Diego, nesse exato momento, ele nem tem dado tanta ênfase à proposta saudita. Ele tem concentrado esforços para se manter no Flamengo. A garantia de pessoas que são próximas do Diego é que a relação dele com o grupo é boa. Porque o que é publicado aqui, inclusive, até antes do final do ano, o Flamengo... E aí, assim, o Flamengo precisa resolver essa situação. Porque é uma posição importante ali no elenco. O Diego é um goleiro importante, vai continuar com ele ou não vai? Se não tem o Diego, tem que ter alguém importante. Eu avalio que, por mais que o César tenha feito alguns bons jogos no fim do ano, eu não tenho 100% de certeza de que ele é o ideal para começar uma temporada exigente. Também não. Eu também acho. E acho que até o Diego, por tudo que viveu, pela carreira que tem, é mais confiável. Agora, eu só acho, Bruno, em relação ao que você falou, o Noval, de fato, talvez seja um problema se ele permanecer e tal, mas... Repito, eu acho que seria surreal a permanência dele depois da comunicação feita pelo Flamengo. Quer dizer, essa comunicação de hoje me parece que é uma determinação de que ele não será mantido nesse cargo, que ele continua no clube, mas não vai ser mantido nesse cargo. Então, assim, o Noval não vai estar mais como diretor de futebol e o Dorival não vai estar mais como técnico. Por isso que acho que a questão com o elenco acaba sendo a determinante. E estou com o Léo. Acho que se é para escolher entre um e outro, eu ainda começaria com o Diego Alves como... Tá tão difícil contratar jogador. O Flamengo, é difícil. Flamengo, com o dinheiro que tem, não consegue contratar jogador. Pô, não mexe no gol, sabe? É porque o novo diretor... Aí tá, se você tem um novo diretor executivo de nome, um cara respeitado... Diego, vamos zerar aquela história da temporada passada, assunto encerrado, mas a partir de agora... A situação é diferente, tá? A gente não vai mais aceitar ingerência, não vai mais aceitar jogador insatisfeito, nem se recusando a viajar. O que ficou para trás ficou, vamos começar do zero. Só que a partir de agora a coisa mudou.
Isso vale para o Diego, isso vale para todos os outros jogadores. Aliás, Nicola, dentro daquilo que você falou, que talvez o diretor executivo de futebol não seja a figura determinante para contratar, para negociar e tudo mais, que pelo menos ele seja uma figura determinante na interlocução com esses jogadores. Porque não vai ser nenhum desses 5 nomes citados pelo Nicola que vai falar com o jogador, que vai chamar a atenção de jogador, que vai saber conversar no vestiário. Então que pelo menos, já que o cara não vai fazer negócio, não vai vender, não vai comprar, ou vai ter pouco papel nesse processo todo, que pelo menos ele saiba lidar com essa questão comportamental, com segurar o jogador aqui, com chamar o cara insatisfeito ali, porque acho que isso foi um grande problema do Flamengo nos últimos anos e precisa ser resolvido, e não vai ser resolvido com esse comitê de gestão. Mas aí, também não dá para ser qualquer um, não dá para ser um cargo político, porque o jogador o jogador de futebol, se ele não conhece o cara, ele olha de cima para baixo. Ele sabe, claro. Aí ainda até brinca em tom nada amistoso. Você jogou aonde? Para falar assim comigo. Aí o Léo vai ficar bravo, mas para um cargo como esse, você precisa ter alguém como o Fábio Luciano. Alguém que tenha respeito. Mas peraí, o Matos jogou bola onde que eu não estou sabendo? Não, mas peraí, estamos falando de cargo executivo para gestão de contratação de jogadores. E hoje o Alexandre Matos tem a seu favor 2 títulos brasileiros no Cruzeiro. Então, ele construiu essa história. Mas ele começou lá no América, lá atrás. Sim, mas ele construiu. Mas é possível, não é absolutamente necessário o cara ter jogado. Mas quando o cara vem da base e politicamente é alçado ao... Não, são situações diferentes. Não é o fato do cara ter jogado ou não, é a carreira que ele tem nessa função. Mas quem é que tem no mercado no peso do Matos? Não, mas você precisa... Não, mas aí... mas se no não é Matos pra não vai contra- rolar, professor. No Matos não vai rolar, porque esse executivo vai ser uma figura não tão poderosa. Mas aí o gerente de futebol, que é um cargo que o Flamengo também vai precisar, precisa ser um gerente com penetração, que tenha a capacidade de falar com os jogadores. Porque foi um problema na gestão anterior. De forma, no mínimo, igual para igual. É isso, mas assim, eu acho que no caso do cara não ter a função de contratar, de negociar, ou ter essa função diminuída por conta do comitê gestor, aí até vale ser um cara mais boleirão, mesmo que o cara não seja um cara com experiência de negócio e tudo mais, um cara que saiba se relacionar. Quer dizer, é o que a gente hoje num organograma ideal ou mais normal de um time de futebol, que não me parece que vai ser o organograma do Flamengo, a gente chama hoje de gerente de futebol e não do executivo de futebol. Porque o executivo, em geral, ele pode até ter a função de falar com jogadores, de ajudar a gerir o grupo, como o Alexandre Matos faz no Palmeiras, mas ele tem uma função, acho que primordial, que são as negociações e tudo mais. Se no Flamengo essas negociações vão ficar por conta de um comitê de 5 pessoas, o executivo de futebol talvez nem precisasse existir e você tivesse só o gerente de futebol, um cara que saiba falar com os jogadores. E aí eu acho que até dá para você encontrar novos nomes, né? Porque eu acho que o executivo é um cara que precisa ter um monte de contato, precisa já ter uma relação com empresários que ajuda demais no processo e tudo mais. Para a gestão do grupo, basta um cara que saiba gerir grupo e que saiba ajudar nessa gestão de vestiário, mesmo que tenha feito isso como jogador. Quer dizer, um cara, claro, acima da média, acho que cultural e intelectual que tem os jogadores de futebol no Brasil, por uma questão social, infelizmente, mas a verdade é essa. Então, assim, um cara acima dessa média, com uma capacidade de comunicação boa para os dois lados, né? Para o vestiário e com o tal comitê. Esse perfil... Não, aqui não, não. Deixa o Fábio Luciano. Deixa o Fábio Luciano. Mas o Fábio eu não quero nem só exemplo, mas escrever no perfil. eu sei, mas o Fábio é isso. O Fábio traria o Tinga. Mas ele é nosso. Aqui... Só faltou ele falar aí zagueiro, que jogou assim, jogou na Turquia. Alto, teu Sobre cachorro. o Fábio Luciano, o Flamengo pode anunciar a desistência já, porque não vai Eu rolar. traria o Tinga. O Tinga fez um bom trabalho nesse sentido. Se não precisar contratar jogador, se for isso, eu traria o Tinga. Eu traria um Ricardo Rocha que desse certo. Porque a tentativa do São Paulo foi com o Moral, Ricardo hein? Rocha. Vai com a moral, e não pegou. Que veneno, hein, professor? Uma constatação. Então, aí era o Moser. Não, era para ser o Moser. Era pra ser, O Moser foi até menos que o Ricardo Rocha, eu acho. Foi menos. Não precisa ser só ex-jogador de futebol. Não. Não precisa ser ex-jogador. Mas precisa ser alguém, Bruno, algum dirigente que seja capaz de se impor.
de ser respeitado pelos jogadores. Tem muita, eu li as mensagens aqui do vovô e outros falando que negociariam o Lincoln, mas aí apareceu um monte aqui, tá? O Guilherme Miranda. Segurar o garoto. O Leonardo Cardoso, Lucas e outros também falando que não dá pra negociar o Lincoln e nem o Diego Alves. Tem muito rubro-negro aqui que quer a permanência do Diego Alves. Ô, Nicola, já você informa a reunião lá, como é que rolando, tá, hein? tá rolando. Ainda tá rolando? Estamos aguardando... Faz um call aí, faz um call. Mas pode? Pode, claro que pode. Ó, eu posso já falar tudo que eu tenho de informação ou não? A manchete. Então. Jorge Sampaoli e José Carlos Pérez, presidente do Santos, estão reunidos nesse momento no Business Center, que é como é chamada a sede do Santos na cidade de São Paulo. Em São Paulo. Em São Paulo. É chique isso, hein, Léo? Aquela Bonito, tá né? indo, tá aí. Não, mudou para a região do Indianópolis. Então eles estão reunidos agora. Agora. Tá, continua. Estão aguardando a vinda de alguém do exterior. Eu explico quando a gente fala do assunto. Tá bom. Miami, tá? Quem? Miami. Vem de Miami. Hoje. Chega hoje. Chega. Eles estão na sala agora esperando o voo chegar? Estão vendo bate-bola? Se estiverem vendo, um abraço. Abraço, Pode ser. Sampaoli. Parabéns aí Bem-vindo pela ao futebol contratação. brasileiro. Estou muito feliz. Tomara que Menos participar da o pressão. Bruno tá falando que você não é ninguém aqui, mas isso, Não. desculpa Eu ele. falei que o Santos é enorme. Não, você falou que o São Paulo não é ninguém. Não falei. Quando Quando que eu falei? Quando que eu falei que o esse São Paulo programa, não é ninguém? na hora do cardápio, você fala, não, mas quem é São Paulo e tal? Não é ninguém. Quem perguntou quem era o Pelé quem foi é você São Paulo aqui. pra dirigir o O Santos? Léo perguntou, sabia dessa, Jean? Não. Quem é o Pelé? Enquanto O isso, Léo Pelé? Vocês devem imaginar que É o isso Pelé. está fora do contexto. os rubro-negros, os gremistas, eles estão bravos com aquele vídeo lá que o Marinho gravou. Professor, eu não quero ver se você tá bravo ou não com esse